Bem, eu estou falando aqui das características do sistema majoritário, das características do sistema consensual, mas e daí? Onde isso pode me levar a uma conclusão sobre a reforma política no Brasil? Pois bem, aqui a gente vai analisar as vantagens e desvantagens de cada modelo para ver como que elas se relacionam com o sistema brasileiro. Eu não vou falar sistema majoritário é melhor, sistema consensual é melhor, não. Cada sistema tem suas vantagens e desvantagens. E o melhor sistema para cada país é aquele que mais se adequa às suas necessidades. Então vamos passar aqui rapidinho sobre quais as vantagens de cada modelo de democracia, majoritário ou consensual, e ver como que eles podem se relacionar ao Brasil. Vamos começar pelo sistema majoritário. Quais são as vantagens do sistema majoritário? Nele, as maiorias são estáveis. E o governo consegue governar sem grandes problemas e sem grandes concessões. O sistema consensual, como ele depende de um acordo amplo entre diferentes facções políticas, ele é um governo que frequentemente acontece crises, né? Porque você não consegue sempre aquele consenso amplo necessário para o modelo consensual. Então, o sistema majoritário, como ele precisa de um consenso menor, o governo consegue governar mais facilmente. Segundo, no sistema majoritário, os governos são melhor definidos ideologicamente. Por quê? Porque não é necessário acordos, é a mesma questão aqui de cima. No sistema majoritário, um partido só consegue governar com 100% do governo. Então, ele consegue ser mais definido ideologicamente porque é um governo monopartidário, não é um governo de coalizão, onde você tem diferentes ideologias tendo que fazer um acordo super complexo para poder governar. E por fim, essa última vantagem aqui, que é a vantagem que faz com que a maior parte dos cientistas políticos do mundo defendam o sistema majoritário. No sistema majoritário, os governos são melhor responsabilizados pelo cidadão. Por quê? O que faz que num sistema consenso mínimo, onde que você, o partido mais votado consegue 100% dos votos e você não tem aquelas exigências de você ter uma super maioria para conseguir governar? Por que isso consegue facilitar a responsabilização? Vou falar por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque as alternâncias de poder são melhor definidas. É a segunda questão que foi colocada aqui acima. Um exemplo no Brasil. No Brasil, quando ganha o PT, né, ele tem que fazer o acordo com o PMDB para governar. E quando ganha o PSDB, que é um partido opositor ao PT, ele tem que também fazer acordo com o PMDB para governar. Ou seja, o PMDB está sempre lá. Então, o PMDB ele consegue, como ele é um partido mais de centro, é um partido que consegue se aliar a ambos os partidos, os dois maiores partidos, PT e PSDB, ele está sempre no governo. Então, a população tem dificuldade de responsabilizar o PMDB, precisa poder também, ao mesmo caso do PTB, do PR, do PP, porque eles conseguem estar sempre lá, porque eles se aproveitam da vantagem que no sistema brasileiro você precisa de uma super maioria para governar, para fazer acordo com quem ganha as eleições. Então tem dificuldade de responsabilizar ele. E segundo, como você tem um governo monopartidário, você não tem quem jogar a culpa. Às vezes o partido que ganha lá, quando o PT já fez várias vezes, mas na época do Fernando Henrique também foi feito muito, se perguntava para o presidente, por que você não conseguiu aprovar a reforma tal? Aí o presidente vai falar, não, mas eu mandei a proposta para o Congresso, só que a base aliada não aprovou. Tanto o Lula quanto o Fernando Henrique tinham uma base aliada capaz de fazer até reformas na Constituição. Só que ele falou, olha, eu mandei a proposta, só que dentro do Congresso não foi possível o consenso. Então a culpa não é minha. Então tem um monte de problema no governo e aí ele joga a culpa na coalizão, nos outros partidos que fazem parte da própria base aliada. Se a gente tivesse um governo majoritário puro, essa desculpa não poderia ser feita. Por quê? Porque no sistema majoritário, o partido dominante governa de forma absoluta. Então, se não foi feita alguma coisa, foi porque o governo não quis. Não tem essa desculpa de, eu mandei, mas a base aliada não aprovou. Então, tudo que é feito e tudo que não é feito é culpa do governo no modelo majoritário. Então, não tem quem jogar culpa por causa dos problemas. Então, nesse ponto de vista, o sistema majoritário ele é um modelo que induz a maior responsabilização do governante. Bom, vamos então para os problemas do sistema majoritário. O sistema majoritário também tem problemas. Quais são eles? Bom, as minorias não têm nenhum poder, podendo resultar em uma tirania da maioria.
Esse é um problema muito sério, especialmente naqueles países que são divididos em etnias, né? Você tem países da África, onde você tem várias tribos, né, que dominam, então países na Europa mesmo, você tem, no caso da Espanha, você tem lá a Catalunha, que sempre quer separar, o País Basco. Então, alguns países são divididos em várias línguas, como é o caso da Bélgica, que você tem pessoas que falam francês e pessoas que falam flamengo. Na Suíça, você tem pessoas que falam alemão, que falam francês, que falam italiano. Então, nesses países, talvez um sistema majoritário não seja uma boa ideia. Por quê? Se você tem um sistema majoritário, a maior etnia vai tomar o governo, o maior grupo linguístico, e vai começar a oprimir a minoria. Imagina aquelas tribos que estão lá se degladiando já há séculos. Uma das tribos consegue governo, 100% do governo, sem ter que fazer concessões para as outras tribos. Pode resultar em conflito social. Segundo, então, é justamente o segundo ponto que eu coloquei, que é, na verdade, uma consequência no primeiro. Aqui a minoria pode ser qualquer minoria. Pode ser uma minoria social, uma minoria de ideologia, mas, em caso se for minoria étnica, aí a questão pode ser muito séria. Pode gerar, inclusive, guerra civil, etc. Bom, outra questão é que o sistema majoritário é conhecido por sistemas de stop and go, né? Porque o que um governo faz, o outro destrói. Porque você sabe que o governo ele tem 100% do governo, então pode ser um governo de permanente construção e destruição. Na Inglaterra, vamos pegar o caso típico de modelo majoritário, que é a Inglaterra. Na Inglaterra, como é que eles resolveram esse problema aqui de que não tem que ter um governo, a cada governo sobe, destrói tudo que o anterior criou? Basicamente, eles resolveram esse problema tendo governos longos. Lembra, a Margaret Thatcher ficou 11 anos no poder e o sucessor dela ficou mais uns 4. Depois teve o Partido Trabalhista que ficou também uns 15 anos no poder. Então, nesses 15 anos, você não teve essa questão de que um partido destruiu tudo que o anterior conseguiu. E tem também que, numa democracia estável, algumas coisas são difíceis de destruir. Por exemplo, na Inglaterra, mesmo um governo muito liberal, né, e conservador liberal como a Margaret Thatcher, não destruiu, por exemplo, o sistema de saúde público da Inglaterra. Por quê? Porque era um consenso social tão grande que o partido conservador da Margaret Thatcher sabia que se destruísse, ele não ia conseguir ganhar as próximas eleições. Então, mesmo no sistema majoritário, existem consensos sociais que são difíceis de quebrar.